Nem toda vida precisa ser prolongada, mas toda vida precisa ser cuidada. Seja bem-vindo ao podcast Viver Mais, Cuidar Melhor. Um espaço onde o cuidado vai além da doença. Eu sou Andreia Teodoro. E hoje vamos falar sobre um tema que ainda assusta, porque ainda é pouco compreendido. Cuidados paliativos não são sobre desistir, são sobre cuidar com dignidade até o último momento. E para aprofundar esse tema, eu recebo hoje a doutora Poliana Souza, que é médica geriatra pela Unifesp, com formação em cuidados paliativos, com formação avançada em oncologia geriátrica pela Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica, além de atuação em dor e medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira. É membro da Comissão de Oncogeriatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e sócia fundadora da Oncogeriatria Brasil, ensino profissional. Liderança médica dos cuidados paliativos do HCOR. Seja muito bem-vinda, doutora Poliana. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, principalmente para falar de um assunto que me é muito caro. Então, vamos começar. O que realmente são, doutora, cuidados paliativos? Pela definição da Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos são cuidados voltados para melhorar a qualidade de vida, prevenir sintomas, cuidar de sintomas já existentes quando nós estamos diante de doenças ameaçadoras da vida. Tá? Nas definições antigas da Organização Mundial de Saúde, eles colocavam questões relacionadas à incurabilidade de doença, a prognóstico, né, tempo de vida relativamente curto. Hoje, isso saiu da definição. A definição é alguém que enfrenta uma doença potencialmente ameaçadora da vida, seja ela curável ou não, né? Porque hoje a gente sabe do valor dos cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida não só do paciente, mas também da sua família, dos seus cuidadores, ao longo de um processo de adoecimento e ao longo da sua jornada de tratamento. Então, não trata a doença e trata os efeitos que essa doença causa. Seria isso, mais ou menos? A gente costuma dizer que a gente Essa cuida da pessoa. pessoa, Tratar a pessoa, né? independente da sua doença. Uhum. É lógico que conhecer a doença é importante, porque os sintomas dessa doença, é o caminho desta doença e do seu tratamento que vão nos apontar os nossos principais desafios ao longo desse acompanhamento. Então, quais vão ser os sintomas, que efeitos colaterais de determinados tratamentos eu vou precisar manejar para ajudar a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, saber qual é a doença importa, mas o paliativista, ele não está focado no tratamento da doença. Esse paciente já tem os colegas que estarão focados nisso. O nosso foco é a pessoa e o seu entorno e a sua família. E por que ainda está muito associado ao fim de vida, à terminalidade? Eu acho que isso tem muita relação com as primeiras definições da Organização Mundial de Saúde. A definição de 1990, ela colocava isso, que cuidado paliativo era voltado para pessoas com doenças incuráveis e com prognóstico de vida extremamente reduzido, que considerava-se, assim, é lógico, a gente não tem bola de cristal, né, mas que considerava-se uma expectativa de vida menor que 6 meses. E isso fazia com que a indicação de cuidado paliativo fosse muito tardia, que isso ficasse marcado na cabeça das pessoas como um cuidado de terminalidade, de final de vida. E para muitas pessoas hoje o cuidado paliativo ainda é isso, né? Cuidar do final de vida é uma parte importantíssima do cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo é muito mais do que isso, ele é muito mais do que cuidar só do final de vida, na verdade, né? E quando a gente foca só nesse momento, a gente perde a oportunidade de controlar sintomas importantes ao longo da doença que já comprometeram a qualidade de vida da pessoa, que já impediram que ela pudesse viver plenamente a despeito da sua doença, né? Uhum. E em que momento esse cuidado paliativo ele deve começar?
Ó, hoje, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é que todo indivíduo que faça o diagnóstico de uma doença crônica, com potencial de incurabilidade e potencial de ameaçar a vida, recebesse cuidados paliativos, tá? Se a gente for pensar nisso num mundo em que envelhece, onde cada vez mais eu tenho aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, né? E aí entra tudo, né? Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, o câncer, né? As demências, entra uma gama muito grande de doenças onde as pessoas teriam benefício de ser acompanhada desde o diagnóstico, tá? Aí vem o nosso problema. Nós não temos profissionais de saúde com formação em cuidados paliativos disponíveis para toda essa gama de pessoas. Então, hoje, o que a gente costuma dizer é muito importante que os profissionais de saúde tenham na sua formação Sim. cuidados paliativos. Por quê? Porque esse cuidado paliativo mais básico, que começa ali ao diagnóstico e vai acompanhando esse paciente ao longo da doença, ele pode ser feito pela equipe primária desse paciente. A equipe primária qual é? O clínico, o geriatra, o cardiologista, o oncologista, quer dizer, o médico que faz o diagnóstico e inicia aquele acompanhamento, para quando eu chego no momento em que eu tenho necessidades mais complexas, aí eu aciono uma equipe especializada, né? Então, isso é o que a gente costuma dizer hoje, né? Que a gente indica. Em relação a paciente oncológico, a indicação é a partir do momento do diagnóstico da metástase. Se eu tenho Tá. doença metastática, esse paciente deveria ser encaminhado para ser acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos em conjunto com a equipe oncológica, por exemplo. Então, para cada doença, eu tenho um gatilho, né? Eu tenho um momento. Entendi. Hoje as faculdades, algumas já têm a disciplina de cuidados paliativos, não tem? De A medicina? maioria tem. Isso passou a ser uma norma a partir de 2022, Ah, tá? Então, assim, aham. se a gente for pensar, cuidado paliativo dentro do Brasil, entre aspas, né, legislação é muito recente, tá? O cuidado paliativo passou a ser reconhecido como uma área de atuação médica em 2011. Tá. Uhum. As primeiras residências médicas Acho que as primeiras residências médicas que foram em 2022, que foi aprovado e começou em 23. A obrigatoriedade no currículo é um pouco antes disso, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas assim, é super recente. Uhum, É sim, super sim, recente. sim. Mas hoje a gente já tem uma recomendação de que os currículos médicos, tá? Incluam cuidados paliativos na sua grade curricular obrigatória. Para muitas outras áreas de saúde, isso também vem acontecendo e isso vem sendo estruturado, né, nas universidades, mas ainda é muito recente, é muito recente. Até porque, o cuidado paliativo ele envolve muito mais do que só o médico, né, são outras áreas também. Tem a enfermagem, aí depois a senhora vai falar um pouquinho mais. O cuidado paliativo, por definição, ele é multiprofissional, Isso. tá? Por quê? Porque quando eu falo em cuidados paliativos, eu tô falando de cuidar de todas as dimensões da pessoa. Então, quando eu falo de cuidar dos sintomas, eu não tô falando só do corpo, eu não tô falando só de sintoma físico, né? Então, a própria definição da Organização Mundial de Saúde fala, né? Sintomas físicos, emocionais, sociais, espirituais. Então, tudo isso entra nesse cuidado. Então, é impossível que um profissional de saúde só dê conta de todo esse cuidado. Então, a gente precisa de uma equipe, né, que a gente chama de interdisciplinar, porque não basta eu ter o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social e essas pessoas não se falarem, Sim, né? com certeza. É importante que essas pessoas, elas acompanhem realmente em conjunto, que elas discutam o caso, que elas tomem as decisões em conjuntos, e aí quando eu falo em conjunto, né, quando eu falo isso, eu estou incluindo o paciente e a família também nessa tomada de decisão, né? Então, para eu cuidar
de uma forma que a gente chama de multidimensional, de todas essas dimensões, eu preciso de vários profissionais de saúde envolvidos para que eu dê conta de todas essas dimensões, né? Então ninguém faz cuidado paliativo sozinho. É uma equipe de cuidados paliativos. E por que as famílias ainda resistem tanto a esse cuidado paliativo? Eu acho que muito por medo, né? Pelo fato disso estar associado ao final de vida. Acho que o medo da, entre aspas, desistência, Sim. né? Muitas pessoas ainda enxergam como desistir, né, do paciente, desistir do tratamento, né? Se sente culpada? Isso, mas eu vou te dizer que de alguns anos para cá, eu trabalho com cuidado paliativo desde 2007, né? E eu já vivi muito mais resistência do que a gente vive hoje. Hoje a gente tem mais informação sobre o assunto, as pessoas conseguem buscar mais. Tem profissionais que tiveram um papel importantíssimo em divulgar isso nas Sim, mídias. sim. A gente já teve novela abordando o assunto, já teve filme abordando o Tem livros. assunto, livros, palestras na internet. Então hoje, mesmo as pessoas, entre aspas, leigas, né, que não são os profissionais de saúde, elas têm um acesso muito maior a informações relacionadas a cuidados paliativos e muitas pessoas já entendem que não é só final de vida. Uhum. Então, antigamente, quando a gente ia abordar uma família, né, que o colega nos chamava e pedia, a resistência era muito maior. Hoje acontece já das famílias pedirem para os profissionais que fazem Tá. esse cuidado primário acionarem a equipe de cuidados paliativos. Então isso vem mudando, Uhum. mas isso vem ainda muito atrelado àquela definição que a gente tinha lá atrás, que era de final de vida. E todo mundo tem medo de perder quem ama, né? Todo mundo tem, com Então certeza. Geralmente, eu ainda escuto: "Ih, entrou no cuidado paliativo", né, é o fim, vai acabar, daqui a pouco já não tenho mais a pessoa aqui, eu ainda escuto bastante. Ainda tem isso, muitas Uhum. pessoas têm, e mesmo profissionais de saúde, tá? Não são só as pessoas, né, os familiares de quem está adoecido, os profissionais de saúde, muitos ainda têm também. Uhum. Até porque muitos não tiveram isso na sua formação, É. né? Principalmente os profissionais de saúde que têm mais anos de formação, né? Que têm mais tempo de carreira. Muitos deles nunca tinham ouvido falar disso até recentemente. Então, para alguns profissionais, ainda é difícil também lidar com isso, né? A gente tem que lembrar que quando a gente vai olhar a história da medicina, né? A medicina começou com cuidado, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje. Eu não tinha possibilidade de prolongar a vida de ninguém. Se a gente for pensar, até 1900, o período entre guerras, né, Uhum. a gente não tinha respirador, a gente Sim. não tinha antibiótico, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. A gente tinha analgésico, a gente tinha a principal ferramenta para mim do profissional de saúde, que é a comunicação, Sim. o tempo, a escuta, o cuidado, Sim. era o que a gente tinha, né. Uhum. A partir do momento que a medicina começa a criar recursos que prolongam a vida, essa cultura médica vai mudando muito, até a gente chegar no momento da cultura de que a obrigação da medicina era salvar a vida a qualquer custo, né. É, Não importa que vida, exato. e não importa se era possível ou não, porque é isso, na verdade o cuidado paliativo, ele não acelera a morte de ninguém, né. O cuidado paliativo, ele entra a partir do entendimento que existe um momento da evolução daquela doença, onde de fato nós não temos, mesmo com tudo que a gente tem na medicina hoje, recursos para reverter o processo que está instalado. Uhum. Então a gente sabe que a gente não vai reverter aquele processo de adoecimento, que ele vai continuar seguindo e que em algum momento a pessoa vai falecer, né? Vai entrar no que a gente chama de processo de morte. Isso. E o processo de morte, uma vez iniciado no nosso organismo, né, a gente não tem como parar. Eu posso pôr o aparelho que eu quiser.
Eu só vou prolongar, eu não vou conseguir impedir ele de seguir o seu curso, né? Entendi. Então, o cuidado paliativo parte desse entendimento, que apesar de todo o progresso que a gente tem na medicina hoje, a gente não consegue impedir a ordem natural das Sim, coisas, né? sim. Porque Uhum, nós somos seres finitos. uhum, Eu tenho uma paciente que fala, a gente tem prazo de validade. E sim, é isso, a gente nasce, né? E a única certeza que se tem é essa: em algum momento a gente não vai estar mais aqui. sim. Porque é assim com todo ser vivo, não é só com a gente, né? Com os homens, é com as plantas, é com os insetos, Sim. é com todos os animais. É o ciclo da vida. Todos nós vamos morrer um dia, né? E existe um momento a partir do qual é impossível impedir que isso aconteça. Então, o cuidado paliativo nasce desse. O cuidado paliativo, né? Os cuidados de fim de vida, eles nascem desse reconhecimento, do reconhecimento de que a partir desse momento, o que eu posso fazer de melhor não é colocar um monte de aparelho, não é tentar prolongar esse processo, mas Sofrimento, né? cuidar desse processo, É. né, para que ele seja o menos sofrido possível para o doente e para sua família, para o seu entorno e mesmo para os profissionais de saúde, né? Uhum. A gente esquece que o profissional de saúde também sofre nesse processo. Principalmente quando ele cuidou desse paciente também por um tempo muito prolongado. De internação, que teve todo o envolvimento no cuidado com ele. Com certeza ele sofre, nós sofremos, eu sofro com isso, sofri recentemente. Quando, a doutora fala em processo entra em processo de morte, essa a como que é esse processo? Ele demora, eh, ele acontece rápido, depende de pessoa para pessoa, depende de doença, como que é? Ele entra em processo de morte? Que foi uma fala que eu achei interessante. O tempo em si depende muito, Ah, né, de pessoa para pessoa, de doença para doença, né, mas normalmente, a gente percebe que esse processo se inicia quando a gente começa a ter falências orgânicas que a gente não consegue reverter. Né, então o rim vai parando de funcionar, e eu não consigo, reverter esse processo, a respiração vai ficando mais difícil, a gente não consegue reverter esse processo, fica mais difícil segurar a pressão começa a ficar mais, baixa, né, e isso se sustenta. Eu posso ter alterações cognitivas, então a pessoa fica mais sonolenta, com menos energia para interagir, né, ela fica mais quieta, mais apática, o apetite vai embora, a pessoa não tem mais o desejo, e às vezes a família tem a tendência de forçar, né, a alimentação, mas a pessoa realmente não consegue, ela não tem mais aquela necessidade, uhum, né, então você vai vendo que as funções orgânicas vão diminuindo devagarinho, pouco a uhum, pouco, uhum. tá? Normalmente, quando a gente tem esses sinais, a gente costuma dizer que a gente está aí nos últimos dias a últimas semanas de vida, mas é difícil precisar exatamente, né, qual é o tempo para cada um. Aham. E quando ele entra nesse processo de morte, que não tem um médico paliativista, uma equipe de cuidados paliativos ali, ele tem um sofrimento maior, quando ele começa o corpo começa a se desligar, vamos dizer assim. A gente pode ter um sofrimento maior. Por quê? Porque este é um processo o processo de morte em si, a gente costuma dizer que são as últimas 48 a 72 horas, onde essas falências orgânicas estão muito mais, expressivas para a gente. Por exemplo, o volume de urina cai muito, às vezes o paciente nem consegue urinar mais, a pressão está muito baixa, a respiração é mais difícil. Então, a gente tem 2 caminhos, a gente tem um caminho onde a gente costuma dizer que é como uma vela se apagando, né, a pessoa vai desligando, 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 vai ficando mais inconsciente, mas não necessariamente, ela está confortável do ponto de vista respiratório, por exemplo, ela Sim. pode ter um padrão que a gente chama respiratório mais difícil, isso precisa ser cuidado. Eh Dor? Pode ter dor? Pode ter dor, pode ter sintomas nesse caminho, mas eu tenho uma via desse processo também, que é uma via de mais agitação, de mais confusão mental, de mais agitação,
que é mais comum quando eu tenho mais desconfortos, né? Quando eu tenho mais dor, quando eu tenho mais sintomas físicos, né? Às vezes sintomas emocionais relacionados ao medo, à angústia desse processo. Então, eu posso ter um processo mais difícil, mais agitado, com mais sofrimento, que também precisa ser cuidado, né? Então, o que é importante a gente entender nesse processo é que ele precisa ser acompanhado e cuidado, né? Então, as pessoas acham que a pessoa vai falecer, então não precisa. Não, é quando ela mais precisa. E é um cuidado que é humano. Uhum. Ela precisa do profissional do lado, do médico ajustando as medicações, do enfermeiro mantendo a higiene, mantendo o conforto, né, mantendo o posicionamento. Tem uma confusão, né, que às vezes as pessoas fazem, quando esse processo agitado, doloroso, com muita falta de ar é muito intenso, às vezes a gente precisa fazer medicações para que a pessoa consiga dormir e não sentir tanto esse desconforto, que é um processo chamado de sedação, né, de sedação paliativa, e muitas vezes as pessoas têm a visão de que não, ele está sedado, não precisa mais mexer. Precisa. Eu preciso mudar de posição para não fazer ferida, eu preciso trocar a fralda, porque tem coisa mais incômoda do que você ficar sujo, né, do que você não sentir sua higiene. Precisa fazer, por exemplo, a higiene da boca, porque é muito incômodo você ficar, né, com sujeira, com secreção, aquilo resseca. Então, é um período que ele é muito cuidado, ele precisa ser muito cuidado, e é um cuidado humano de uma pessoa para outra, né? Não é cuidado que máquina nenhuma faz. Sim, com certeza. Máquina nenhuma faz esse tipo de cuidado, né? E nesse momento, a família que está vivenciando isso, também temos que ter um olhar para essa família. Também é muito difícil. Sim, a família faz parte, né, dessa nossa unidade de cuidado em cuidados paliativos. Então, a família também precisa ser cuidada. Essa família precisa ser escutada, a gente precisa acolher, né, as angústias e fantasias que podem vir decorrente de todo esse processo, porque as pessoas têm a sua história, elas têm as suas vivências, elas têm as suas crenças e elas têm o seu modo de significar esse momento, né? E isso precisa ser ouvido, compreendido, cuidado, né? Respeitado. Então é muito importante que essa família também esteja cuidada nesse processo, que possíveis crenças, né, negativas que possam gerar mais sofrimento no processo de luto possam ser olhadas e cuidadas. Então, o cuidado muitas vezes do acompanhamento psicológico para essa família é muito importante, né? O acompanhamento que a gente chama de espiritual, e espiritualidade independe de religião, né? As pessoas confundem muitas vezes, né? Espiritualidade é tudo aquilo que transcende, né? Tudo aquilo que nos dá significado àquilo que nós estamos vivendo, né? E isso precisa ser cuidado. E às vezes vai ser cuidado sim com o sentido religioso, porque é esse o sentido que a família e o paciente dão. Então, ter na equipe, às vezes, a figura de um capelão, né, da presença do líder religioso, né, da religião específica desse paciente, também pode ser algo interessante nesse momento para cuidar tanto do paciente quanto da família. Então, tudo isso precisa ser olhado. E a família chega a ter a sensação de abandonar esse paciente, de que ele está abandonado ou não? Eu acho que antes de conhecer o trabalho de uma equipe de cuidados paliativos, esse sentimento pode existir, né? Acho que esse é o maior medo, inclusive o medo de que o paciente passe a ser abandonado pelas demais equipes de cuidado, pela equipe, por exemplo, você está no hospital, a equipe de enfermagem vai olhar menos para o meu pai porque ele está em cuidado paliativo. Então, eu acho que antes das pessoas saberem o que é cuidado paliativo e conhecer o trabalho da equipe, esse medo existe sim, tá? Do paciente ser menos cuidado, porque está em cuidado paliativo. Mas depois que elas conhecem o trabalho da equipe, e a gente tem diversos trabalhos científicos mostrando isso, né? Que são famílias, pessoas e os próprios pacientes que eles têm uma percepção de cuidado muito melhor.
né? Assim, a qualidade do cuidado melhor, qualidade melhor das informações recebidas, da possibilidade de participar dos processos de tomada de decisão. Então, a gente tem trabalho que mostra que tanto o paciente quanto a família, seguidos por uma equipe de cuidados paliativos, têm menor níveis de estresse, menos ansiedade, menos depressão, melhor compreensão do processo de adoecimento, uma menor chance de decidir por invasões no seu cuidado, né, do cuidado de fim de vida. Então, de escolher morrer ligado a máquinas, por Sim, exemplo, aham. né? E alguns trabalhos, principalmente em oncologia, mostram o que a gente que trabalha com isso já imaginava que acontecia, mas que para grande parte, né, das pessoas foi uma surpresa, mostra aumento de sobrevida, né? Porque os tratamentos também são tóxicos. Sim, E conforme o meu organismo se debilita, né, um tratamento de uma toxicidade considerável pode inclusive abreviar o meu tempo de vida, né? Então, muitos trabalhos mostram que você ter o acompanhamento do cuidado paliativo, né? E às vezes você ter melhores decisões a respeito de tratamentos que possam ter aí um maior impacto em toxicidade, em sintomas, né? Você pode, inclusive, aumentar o tempo de vida dessas pessoas, né? Cuidando da pessoa e sim. não da Não da doença. doença. E é muito perceptível, eu falo isso não por conhecer cuidados paliativos, mas por ter vivido um momento recente onde precisamos, né, da equipe toda, o quanto a equipe de cuidados paliativos é acolhedora. É assim, é bem notável a diferença da equipe na parte humana, do acolhimento, da escuta ativa, de se colocar no lugar daquela família, o quanto aquela família está precisando, e o paciente também, o quanto ele precisa para diminuir esse sofrimento. Eu acho, assim, um trabalho sensacional e os profissionais, eles são diferentes. Eles são isso por vivência e por conhecer. Mas depois que a gente vive o processo, aí nós percebemos o quanto faz diferença no cuidado e na para que a pessoa vá, mas vá sem sofrimento. Essa diferença na equipe faz todo sentido. Não, e isso também é um cuidado para quem fica, né? Porque assim, o seu luto, quando, apesar da perda, né, foi uma perda cuidada, o paciente estava cuidado, o seu nível de sofrimento foi cuidado, né? Eu não vou dizer que em 100% das vezes a gente consegue zerar o sofrimento, Uhum, mas a gente consegue administrar, sim. né? A gente consegue reduzir. Então, quando você tem essa vivência, né, o seu luto é um. Uhum, Agora, quando você tem a vivência traumática de ver um sofrimento intenso no seu familiar, né, de perder a pessoa que você ama de uma forma muito sofrida, com sofrimento para a pessoa e para todo mundo que está vivenciando aquilo que está ao redor, né, é diferente também como vai ser esse enfrentamento depois, você carrega né. uma culpa. Eu sempre falei e eu acho que tenho certeza que a melhor palavra é a compaixão, né, que é a dor com o amor, né. Você unir a dor com o amor, você tem compaixão pelaquela pessoa. Nesse momento é o que faz sentido. É difícil falar sobre isso, mas temos que falar. Conversas difíceis precisam acontecer, né. E falar de morte é um tabu para muitas pessoas, é muito difícil. Eu acho que esse é um grande desafio, né, assim, e que exige treinamento, É, na verdade, é. exige treinamento, sensibilidade, para que você consiga abordar o tema, né. É, A verdade é que a nossa sociedade fala muito pouco sobre fala, isso, né, fala. assim, a gente tem uma cultura de vida, a gente tem uma cultura, muito voltada para a vida, juventude, né, assim, Saúde. a gente não olha para o nosso É, envelhecimento, a gente não olha para a possibilidade de sim, adoecimento, a gente evita falar falar. sobre morte, É, né. é. Eu acho que esses momentos como esse, né, dessa conversa no podcast,
convida as pessoas também a pensar sobre isso, né? Uhum. Sobre uma coisa que vai acontecer com todo mundo, todos nós vamos morrer um dia. E como é que eu quero que seja isso para mim? Uhum. Como é que eu quero ser cuidada? Sim. Né? E eu costumo dizer que quando a gente pensa sobre isso, e por mais difícil que seja, a gente conversa com os nossos familiares sobre isso, a gente tira das costas deles um peso, porque não tem coisa mais difícil do que você decidir pelo outro quando você nunca conversou com o outro Você não sobre sabe o que isso. realmente ele queria. Exatamente. É. E aí você tem que decidir por aquela pessoa que você ama, É. né, baseada nos seus valores, porque você nunca conversou com ela sobre o assunto e você não conhece os Sim. valores dela sobre aquele Uhum. assunto, né? E é uma carga muito grande para quem tem que Decidir. auxiliar nesses processos de decisão. Né? Por isso que eu acho que é tão importante que a gente quebre um pouquinho esse nosso tabu, né? Que a gente tente mudar um pouco essa nossa cultura e comece a falar mais sobre o assunto. A gente tem uma coisa muito fantasiosa de falar, né? Se eu pensar sobre isso, Vai eu acontecer. chamo, É isso. né? Eu Isso. aproximo. É. E não é isso, né? Não é isso. Na verdade, é a gente ter a oportunidade de poder pensar, puxa, mas e se eu adoecer um dia? E se eu ficar dependente? Esse é o grande terror de todo mundo. Ninguém quer depender de ninguém para fazer as coisas, mas pode acontecer com qualquer um de nós, né? E se eu ficar dependente, como é que vai ser? Quem que vai cuidar de mim? Como é que eu vou me cuidar? Como que eu posso ajudar a minha família nesse processo? Né? Se eu adoecer gravemente, como eu quero ser cuidado? Então, acho que são coisas importantes da gente começar a pensar. A pensar, a falar, né? Começar a discutir esse assunto dentro de casa ainda com pessoas, hoje, né? Pessoas que ainda estão saudáveis. E com certeza com aquele que já está adoecido. E entender que a gente tem a oportunidade de tomar essas decisões e que o melhor momento de pensar sobre isso é quando a gente está bem. Não quando a gente está impactado por um diagnóstico, por uma vivência muito difícil, né? Provavelmente, né, vocês abordarão isso em algum momento, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer as diretivas antecipadas, né, de vontade, que é justamente essa oportunidade de eu exercer a minha autonomia, né? Enquanto eu consigo. Enquanto eu ainda posso Sim. fazer isso, dizendo como eu quero ser cuidada. Se em algum momento eu não puder mais responder por mim, eu decidi determinadas coisas e eu tirei da minha família o peso de tomar essa decisão por mim. Sim, sim. Isso é necessário. E existe um limite entre prolongar a vida? Eu vou falar do ponto de vista ético e bioético, né? Prolongar a vida e o sofrimento. Esse é um processo hoje que a gente chama de distanásia, né? Que é eu me utilizar de recursos que podem gerar mais sofrimento e que eu sei que não vai reverter o quadro, tá? Quando eu tenho possibilidades de reversão de um quadro, justifica-se determinadas medidas. Quando eu não tenho essa possibilidade, quando essas medidas, sejam elas quais forem, tá? Entubar, colocar em uma máquina de diálise, Sondagem. passar sonda para alimentação, enfim, seja qual medida for. Às vezes até entrar antibiótico, dependendo, né, da fase de doença em que eu me encontro. Ou da fase desse processo de morte em que eu me encontro. Então, toda vez que eu insisto em uma medida que não vai ter o resultado esperado, né? Por quê? Porque eu não vou conseguir reverter aquele processo, a gente diz que isso é distanásia. Eu tô prolongando sofrimento, tô prolongando vida com sofrimento sem possibilidade de impedir a continuidade do processo, a progressão da doença e do processo de morte, tá? Isso hoje, até pelo próprio Código de Ética Médica, é considerado uma má prática médica, isto é, eu não estou agindo em benefício do paciente, tá? Então, acho que o limite é esse, a gente entender que nós estamos diante de um quadro de terminalidade
e que o uso do recurso não se justifica porque eu não vou atingir o objetivo. Quando a gente conversa com as famílias, né, e vai explicar, a gente costuma fazer analogia com uma ponte. O recurso é uma ponte para eu sair de um momento crítico, ajudar esse paciente a passar por um tratamento e conseguir retirar este recurso, tá? Pode ser que as coisas que eu esteja diante de um quadro que inicialmente ele é considerado reversível. Então, assim, eu iniciei uma intubação, por exemplo, o paciente fez uma pneumonia, ficou muito grave, mas é um paciente onde existe a possibilidade disso ser tratado e ser reversível. Então, eu justifico o procedimento. É para eu ajudar ele a passar pelo momento mais crítico, tratar essa infecção mais grave e lá na frente, resolvida a infecção, a gente conseguir tirar o recurso, tá? Pode ser que no meio do caminho as coisas mudem? Pode. Pode ser que ele faça um quadro muito mais grave do que eu esperava e entre em falência dos outros órgãos, por exemplo, de forma irreversível, tá? Mas lá no começo existia uma possibilidade de reversão, tá? E mesmo aqui no meio do caminho, se as coisas mudam, eu tenho a possibilidade de tirar o recurso também e deixar o processo seguir seu curso natural. Agora, eu estou diante de uma complicação pulmonar irreversível. O aparelho não vai reverter o que eu tenho de base, Sim. a doença que eu tenho naquele pulmão. A chance de eu não conseguir tirar essa pessoa do aparelho, ela é muito maior do que a chance de eu tirar. Não se justifica a gente usar o recurso. Então, assim, o recurso ele é uma ponte, né? E tem uma coisa que é muito difícil de falar, né? Que é difícil da gente entender, mas que a gente precisa entender que os recursos são finitos, né? Sim. Quando eu uso os recursos que eu tenho para cuidados de saúde em uma situação onde eu não tenho a indicação de usar, a depender, né, do cenário do serviço de saúde onde eu estou, esse recurso pode faltar para uma pessoa que tem a indicação. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Parece que a gente está sendo cruel quando a gente fala isso, que a gente está sendo utilitarista, mas não é a nossa realidade, né? A gente tem, eu vou falar só do nosso país, mas se eu for falar do mundo todo, né? Assim, a gente tem Brasis e Brasis, né? Eu tenho cenários onde eu tenho muitos recursos, mas mesmo nesses locais os recursos são finitos, eles não são infinitos, e eu tenho cenário de pouquíssimos recursos, e eu tenho que entender muito bem aonde eu vou usar aquilo para o cuidado daquela população que usa os recursos dessa região. Então, pensar sobre isso também é importante, porque às vezes eu vou despender muitos recursos numa situação onde eu sei que eu não tenho aquela indicação, eu vou prolongar o sofrimento, eu vou gerar mais sofrimento para o paciente e para a família, e eu ainda posso gerar um sofrimento adicional de não ter esse recurso disponível para quem realmente poderia ter o benefício desse recurso. Então, são coisas difíceis de falar, mas que do ponto de vista de saúde pública, a gente precisa falar. Sim, esse procedimento ponte que é usado nas UTIs, né? Você teria que enviar para uma UTI quem realmente tem essa possibilidade de fazer essa transição e sair do estado de gravidade, né, que justificou. Por isso que até os índices de UTI são altíssimos de morte, porque muitas vezes tem pessoas lá que só estão nesse processo e não para sair desse aparelho, desse equipamento. A gente sabe que ela vai morrer, tirando a vaga de alguém que poderia fazer esse processo ponte da forma mais eficiente possível, né? Então é algo Isso é que triste, a gente precisa dizer, né? Para as pessoas poderem entender quando se fala realmente em prolongar a vida ou prolongar o sofrimento. É o cuidado adequado para a necessidade que eu tenho. Isso, né? Acho que é isso que a exatamente. gente precisa entender. Existe um cuidado adequado para cada necessidade. E é
para isso que a gente precisa lutar, para que cada pessoa receba aquele cuidado, inclusive o cuidado paliativo, Sim. porque muitas pessoas não têm acesso nem a isso, né? Uhum. Como eu disse, são muitos Brasis e Brasis. Tem Sim. locais onde as pessoas não têm acesso nem ao cuidado básico, Uhum. né? Sim. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Eu fazer o cuidado adequado para a situação adequada, levando o maior benefício que eu puder para cada situação. Uhum. Hoje na rede pública, existe médico paliativista? Existe. Tá. A gente tem, acho que em 2018 foi a primeira lei relacionada, né, à questão de cuidados paliativos. Não foi a primeira, na verdade, mas foi uma das mais importantes, e a gente teve outra recente, que eu não vou lembrar agora, o ano, relacionados justamente à organização dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde, tá? Então, a partir dessas iniciativas, o Ministério da Saúde desenvolveu uma série de ações educacionais, na verdade, que ainda estão acontecendo, né? Então, é uma dificuldade, se a gente for pensar, né, na realidade do Brasil, a gente tem que pensar que a gente vai ter que adaptar algumas coisas para cada região. Então, o cuidado que eu faço numa UBS de uma área nobre de São Paulo não é o mesmo que eu vou fazer. Não é o mesmo que eu vou fazer na população ribeirinha da Amazônia, por exemplo. Sim. Então, assim, vão ter que existir adaptações que, inclusive, respeitem questões culturais e regionais, mas isso já está acontecendo. Então, ainda não tem a implementação, né, em todos os locais, mas tem essa preocupação de instrumentalizar o profissional da atenção primária, para que esse profissional da atenção primária faça o cuidado básico, e de ir criando polos de atenção secundária e terciária, que são nos hospitais, né, para que a gente tenha isso implementado no sistema público de saúde. Em diferentes regiões, a gente tem diferentes realidades, então eu tenho locais onde eu tenho equipes hospitalares, onde eu já tenho um melhor treinamento, né, do pessoal da atenção básica. Eu tenho locais onde isso ainda está acontecendo, né, onde eu ainda não tenho as equipes formadas, mas a ideia, né, com as políticas públicas de saúde, é que isso seja implementado em todo o território nacional. É que a gente sabe que leva tempo, né? Leva tempo. Qual é o papel da família nesse processo? A família é a nossa grande parceira no cuidado, né? Uhum. Assim, a família é quem de fato executa muitas vezes o cuidado, é quem está do lado do paciente, né, vivenciando todo esse processo. Então, essa família precisa ser cuidada, ela precisa ser instrumentalizada e educada para realizar o cuidado. É essa família que muitas vezes vai nos reportar as alterações. Então, assim, essa família, entre aspas, faz parte da nossa equipe, né? Assim, eles são os nossos parceiros nesse cuidado, e eles precisam também ser olhados e cuidados nesse processo. E como se prepara essa família, assim, emocionalmente? Vai depender muito, né, de cada caso, mas enfim, eu acho que o importante é a equipe ter escuta para a necessidade de cada família, que a equipe tenha tempo de fazer o processo de educação, né, dessa família. Educação em que sentido? Educação do que esperar para a progressão daquela doença em específico, de entender quais são os principais problemas que a gente possa ter no caminho, quando eles devem procurar a equipe reportar para a gente alterações, e às vezes pequenas alterações que eles percebam ali no dia a dia do paciente. Educação de como executar os cuidados a depender, né, das necessidades. A gente pensa muito, né, principalmente pensando na minha realidade dos locais onde eu trabalho, de situações onde essa família tem suporte para fazer o cuidado. Tem o técnico em casa, tem o home care, ou contrata um cuidador, né? Mas a gente tem situações onde é a própria família que vai executar todo o cuidado. Então, administração de medicação, troca de fralda, banho, mudança de decúbito,
enfim, uma série de cuidados que é a família que vai fazer. Então, assim, a equipe tem que ter essa percepção dessa necessidade de eu poder instrumentalizar aquela família e educar para executar o cuidado necessário daquele paciente, enquanto for possível, né? Por exemplo, esse cuidado em casa. E mesmo quando está internado, né? É essa família que vai estar lá acompanhando, que vai perceber as alterações, que vai nos reportar, porque pode ser que em algum momento desse processo o paciente perca a capacidade de comunicar, Sim. né? Mas a família está lá do lado, percebendo pequenas mudanças no dia a dia que elas nos reportam e vai nos ajudando. E a família também é o suporte do paciente, né? O suporte emocional, o suporte social, né? Então, assim, isso também precisa ser olhado Com e quem ele vai visto. contar o restante do tempo dele de vida e de internação, se caso ele tenha alta. O cuidado também é com quem cuida, Também é né? essencial cuidar. É essencial. Na prática, o que os cuidados paliativos oferecem? Na prática, no dia a dia. Eu acho que o primeiro ponto, né, que é o mais visível para a gente é o controle dos sintomas físicos, Uhum. né? Então, é o manejo adequado desses sintomas, suporte emocional, né? A gente costuma dizer suporte psicoemocional e espiritual. Tem uma coisa que muitas vezes fica que não é tão perceptível para as pessoas, mas é a coordenação do cuidado, porque às vezes eu tenho muitos profissionais, inclusive muitos médicos, a depender das doenças que esse paciente tenha, né? Assim, eu vou ter muitos colegas médicos também envolvidos nesse cuidado, então o paliativista às vezes é quem centraliza as informações, né, quem centraliza a comunicação dentre essas várias equipes. Então, o outro papel na prática é a comunicação, tanto com as outras equipes, quanto com o paciente e a família, quanto com a equipe multiprofissional de cuidados paliativos mesmo, né. Então, muitas vezes, essas questões de comunicação de más notícias, né, comunicações difíceis, fica centralizada na equipe de cuidados paliativos. Educação, né, do familiar em relação aos cuidados, acho que na prática as mais importantes, né, são essas. São essas. E esse cuidado todo que falamos até agora, ele só é feito no hospital ou pode ser feito em casa, no domicílio? Pode ser feito em casa, pode ser feito no domicílio, né. A gente costuma dizer que no Brasil a gente ainda tem, muita morte hospitalar, na verdade, né. Em alguns outros países que tiveram mais educação na área, que tiveram preparo até, né, de estrutura pública, para cuidados domiciliares, a gente tem mais óbitos domiciliares, mas no Brasil ainda a gente tem o falecimento ainda acontecendo em cenário hospitalar, mas ele é um cuidado sim possível de ser feito em casa. Pode ser feito em casa, pode ser feito em instituições de longa permanência, pode ser feito no hospital, né, então, a gente pode fazer o cuidado em diversos cenários. O que a gente tem muita dificuldade, às vezes, em domicílio, é que quando eu não tenho, por exemplo, uma empresa de home care envolvida, ou algum serviço público que forneça as medicações, né, para serem feitas, eu tenho muita dificuldade no Brasil, em conseguir os insumos que eu preciso para esse cuidado, principalmente as medicações psicotrópicas. Então, Sim. eu preciso de opioides, onde o mais conhecido das pessoas vai ser a morfina, né. Eu preciso, às vezes, de um sedativo, o paciente perde a capacidade, muitas vezes, de engolir, então eu preciso de medicação para dor, para náusea e vômito, por exemplo, para falta de ar. Eu preciso de fazer tudo isso por via que a gente chama parenteral. Na maioria das vezes, no cuidados paliativos, a gente vai indicar uma via que a gente chama de subcutânea ou hipodermóclise ou Isso. na veia, Uhum. né. E eu ainda tenho muita dificuldade disso no Brasil por conta, e eu não estou dizendo que, a Anvisa está errada, porque a gente realmente precisa de uma regulamentação, né, da dispensação e do uso dessas medicações, mas por conta de eu não ter acesso a essas medicações
medicações, muitas delas são de uso restrito hospitalar ou de empresas de Isso, home care. isso. Então, eu não consigo comprar, eu não consigo ir na farmácia comprar uma ampola de morfina, né? Eu não consigo ir na farmácia. Hoje em dia, né, tem muito poucas coisas que eu consigo comprar injetável, principalmente se for venoso, em qualquer lugar, né, em qualquer farmácia. Então, teve uma época em que a gente tinha essas coisas mais disponíveis, então era mais fácil a gente Hoje fazer não tem. esse cuidado domiciliar sem a necessidade de eu ter uma empresa de home care, mas ainda assim eu precisava do profissional de saúde, né? Porque eu preciso de quem saiba aplicar, então a Sim. família precisava, né, ter um profissional de saúde disponível, mas hoje em dia é muito mais difícil. Eu preciso ter uma empresa que se responsabilize, né, por essas medicações, pelo seu uso. Então, isso também no Brasil dificulta óbitos domiciliares, Sim, sim. né? Porque nem todo mundo tem condições de arcar com a despesa desse cuidado realizado no domicílio. A maioria das pessoas, na verdade, não tem, É. né? Então, se eu não sou cuidado por um programa ou da minha operadora de saúde, ou do próprio serviço público de saúde que disponibiliza esse cuidado, né, em algumas regiões, para o paciente ser cuidado até o final da vida em casa, eu não consigo. Uhum. E ele vai sofrer se ele não tiver tudo ali o que precisa no momento de uma falta de ar, de uma dor intensa, ele não vai ter, se a As gente não tiver últimas as horas, medicações. assim, as últimas 24 a São 72 horas de sofridas, né. vidas, elas são muito dinâmicas. O que que eu quero Uhum. dizer com isso? As alterações de sintomas nessas fases podem É, ser muito rápidas, e é. aí eu preciso ter, disponível, né, os recursos necessários para que eu cuide desses sintomas. Uhum. Então, isso precisa ser cuidado, Pra né? que realmente faça sentido o cuidado paliativo, né, Isso para que ele precisa não ser tenha o cuidado. sofrimento, se ele não tiver o recurso, ele vai ter o sofrimento. Eu já tive muitos pacientes que faleceram em casa e que foram cuidados muito bem feitos, né? Uhum. Mas é isso, né? De pessoas que tiveram condições, de arcar com, uma equipe de saúde que pudesse Sim. estar lá cuidando desse momento. É. Nós fazemos cuidados paliativos, fim de vida, e sabemos da importância do profissional, para que ele tenha ali um momento, né, para que seja digno. E de um profissional que saiba o que está acontecendo, que entenda o Uhum. processo, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente É, já é, vivenciou, é. né? Às vezes a família tem uma empresa de home care prestando cuidado, mas o profissional que Profissional está alocado para o cuidado não naquele entende dia muito bem. não entende ou às vezes tem uma visão errada do que é o Sim, cuidado paliativo e o sim. próprio profissional se desespera, às É, vezes mais do que a é. família, num momento de Acontece. necessidade maior de sintomas, Uhum, e esses pacientes acabam hospitalizados porque a uhum. família fica insegura, né, de ficar em casa, embora ela tenha empresa, ela fala: "Não, eu vou para o hospital porque eu sei que aquela É. equipe, né, já conhece o quadro, por exemplo, do meu pai, já consegue fazer o cuidado, porque eu Uhum. tô inseguro com a insegurança do profissional que tá em casa", né. Exatamente, isso acontece, por isso que temos que ter a parte de capacitação, de deixar um profissional realmente habilitado para cuidar desses casos, porque senão acontece, eu já vi acontecendo, onde o manejo correto do profissional não foi adequado e o paciente voltou para o hospital, isso O acontece. profissional sem treinamento, ele também se É, assusta, né, ele tem que ser também fica treinado. inseguro de Uhum, cuidar. uhum. E Porque essa não insegurança passa para a família, passa, né. porque não adianta você ter toda uma equipe de cuidados paliativos e quando você leva para casa para fazer dar continuidade em tudo isso, o home care coloca uma pessoa que não tem essa habilidade, Treinamento, esse treinamento. exatamente. Aí é complicado, onde está todo mundo bem treinadinho, até a família, o paciente esperando isso, o inverso acontece. O paciente consegue ter qualidade de vida? Consegue, Tá. eu acho que esse é o nosso objetivo, Uhum. né. Eh, Às vezes a gente precisa alinhar expectativa, né, porque às vezes a expectativa do paciente é ter a qualidade de vida que ele tinha antes de É, adoecer, né. Então é muito importante a gente alinhar, porque algumas coisas a gente não vai conseguir recuperar, uhum. mas dentro daquilo que é possível, né, dentro daquilo que a gente consegue melhorar,
o que é importante para esse paciente, o que ele quer priorizar, o que a gente precisa ter um olhar mais apurado, né? Mas é possível. Mas esse alinhamento de expectativas, ele é importante, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a gente também, Sim. né? Porque às vezes também a gente acredita que pode mais e cobra mais do paciente, né? Sem que ele consiga nos Uhum, dar aquilo. uhum. Então, acho que é importante para todo mundo esse alinhamento de expectativas. A gente consegue melhorar a qualidade de vida, consegue melhorar sintomas, né? Mas precisa ficar claro que às vezes a gente não vai conseguir recuperar aquilo que a gente tinha antes do adoecimento. E o que muda quando esse cuidado ele é bem feito? Eu acho que muda muita coisa, né, assim, acho que o controle de sintomas, ele é essencial. Quando você, apesar de ser multidimensional, né, quando você tem muito sintoma físico, você fica impedido de pensar em outra coisa, porque você fica tomado por Pela aquilo. dor. Então, se você tem muita dor, é a dor, se você tem muita falta de ar, você não consegue pensar, nas suas outras dimensões da vida e nas outras coisas que são importantes para você. Então, acho que a partir do momento que a gente controla os sintomas físicos, a gente também dá possibilidade para vazão das outras dimensões, né? Do paciente poder falar do medo, dele poder falar, né, do seu próprio luto, né? De tudo. Imagina, uma pessoa que adoece e adoece de uma forma grave, muitas vezes ela perde a sua posição profissional, né? Ela perde um espaço social que ela tinha antes. Às vezes era a pessoa que era o provedor e ela passa a depender de outra pessoa financeiramente para ser o provedor. Então, assim, uma pessoa que adoece gravemente, ela tem muitas perdas ao longo desse processo, que também precisam ser olhadas, ser cuidadas, porque gera sofrimento. Então, a partir do momento que você consegue dar vazão para essas dores, isso pode ser cuidado, pode ser ressignificado, né? Você pode dar à pessoa a oportunidade de momentos que ela ainda não viveu, mas que são importantes para ela. Você pode dar a possibilidade de reconciliações, né? Tem uma série de coisas, né? A família às vezes tem muito medo do familiar saber que ele está próximo do final de vida, e quando a gente tira da pessoa a possibilidade dela entender o que está acontecendo com ela, a gente também tira a possibilidade dela tomar uma série de decisões. E aí, assim, alguns exemplos que eu dou. Eu trabalhei muito tempo no hospice do ICESP, né? E nessa época, a gente tinha muitos casamentos lá. E aí você pensa, nossa, que bonito, que romântico, né? E na verdade não era nada disso. A pessoa que estava falecendo queria garantir os direitos do seu cônjuge que estava ficando, porque às vezes eram pessoas que viveram a vida toda, 10, 20 anos juntas, mas elas nunca legalizaram Uhum. a situação delas, né? E aí, neste momento, próximo ao falecimento, a Decidiram. pessoa pensava, para eu ir tranquilo, eu preciso saber que ela não vai passar necessidade, que ela vai estar protegida, Uhum. né? Que eu vou conseguir garantir os direitos dela. Uma outra questão é quando envolve guarda de filhos, por exemplo, né? Uma mãe em final de vida, falecendo, que ainda tem os filhos menores de idade, né? Às vezes ela quer decidir quem que vai ficar com os filhos dela em vida, né? Então, esses são alguns exemplos de coisas que a gente vivencia nesses cuidados, mas tem uma série de coisas, tem uma série de decisões importantes. Eu quero fazer as pazes com o meu irmão que eu briguei há 30 anos atrás. Né? Então eu quero ter a oportunidade de pedir desculpas para ele. Uhum. Então tem uma série de coisas que às vezes é muito importante para a pessoa resolver antes dela partir do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, né? Às vezes resolver em vida questões burocráticas, tipo, eu não quero deixar isso para os meus filhos. Muitas. Eu quero resolver isso em vida, Uhum. né? E se a gente não fala sobre isso, a gente tira da pessoa a oportunidade. E às vezes ela vai resolver ir atrás disso quando ela se dá conta do processo, mas não dá tempo. E ela morre angustiada, porque ela não conseguiu resolver algo que para ela era importante resolver, Entendi. né? Então a gente não pensa sobre isso quando a gente quer proteger
o nosso familiar, né? De que às vezes nessa ânsia de proteger a gente está gerando um sofrimento adicional, porque a gente está tirando dela a oportunidade de resoluções de questões onde ela precisa de um determinado tempo para conseguir, né, resolver. Você falando, passa um filme na minha cabeça, você já sabe do que é, e o quanto poderia ter sido feito diferente, né? Acabo vivendo. Porque no final não é sobre viver mais tempo, né? É sobre viver bem. Sobreviver melhor Sobreviver o tempo melhor. que a gente tem, É. né? E o que as pessoas ainda não entenderam sobre cuidados paliativos? Eu acho que isso que a gente está conversando aqui, né? Eu acho que o que as pessoas não entendem é que não é um cuidado para abreviar a Uhum. vida, não é para cuidar só da morte, na verdade é para cuidar da vida, Sim, né, é para cuidar da vida que ainda resta, do sim. tempo de vida que a gente ainda tem. Então acho que se tem que ficar uma mensagem é isso, o cuidado paliativo, ele cuida também da morte, mas o objetivo não é cuidar da morte, é cuidar da vida que ainda é possível mesmo diante de um processo de adoecimento grave. Eu ia falar agora para você mandar uma mensagem, deixar uma mensagem para uma família que está vivendo isso nesse momento, que tem algum familiar, se você quiser reforçar. Não, assim, eu acho que é isso, o momento, o processo de adoecimento de uma pessoa que nos é querida é um momento muito difícil, né, da vida, das pessoas. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem que elas não precisam passar por isso sozinhas, né, Sim. e que esse cuidado, ele pode ser melhor, ele pode ser um cuidado focado, né, na qualidade de vida que ainda é possível, mesmo diante de um adoecimento grave, no controle máximo de sintomas, para que a qualidade de vida seja a melhor possível, né. Então eu acho que para quem está vivenciando esses momentos, né, pensa sobre isso, né, na possibilidade de você ter ao seu lado uma É. equipe que vai cuidar do seu familiar, que vai cuidar de você, Sim. né, que vai ajudar a enfrentar esse processo. Então eu acho que é isso, o cuidado paliativo é cuidar da vida que a gente tem, A né, gente porque tem. quem está vivenciando o processo de É. adoecimento e mesmo quem está se aproximando da morte, ainda está vivo e precisa ter a sua vida cuidada. Sim, sim, sem sofrimento. Não é sobre morrer, né, não é só sobre morrer melhor, é Uhum. sobre viver melhor até o final. Foi maravilhoso. Eu pude reviver aqui e pensar o quanto poderia ter sido diferente em todos os momentos que eu passei, mas fica o aprendizado que daqui para frente consigamos, eu, né, na verdade eu falo por mim, consiga encarar de uma forma melhor, né, mais tranquila, porque a gente sofre bastante. Pena que eu fui ter só no finalzinho, mas foi bom, mas foi bom. Obrigada, doutora, Eu que pela sua agradeço o presença. convite. Saí reflexiva dessa conversa. Falei até menos porque fiquei vivenciando, mas foi muito boa. Espero que faça sentido para as pessoas nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre um tema que é difícil, mas é extremamente necessário. É, faz parte. Obrigada. Obrigada. Antes de encerrar, eu queria compartilhar algo muito pessoal, porque hoje eu não falo só como profissional, eu falo como alguém que já viveu isso. Eu aprendi que cuidar nem sempre é tentar prolongar a vida. Às vezes é respeitar o tempo dela, é estar presente e não abandonar, mesmo quando não há mais o que curar. E talvez seja exatamente isso que o cuidado significa. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e acompanhe o Viver Mais, Cuidar Melhor nas redes sociais para mais conteúdo sobre cuidado e qualidade de vida. Porque viver mais só vale a pena quando se aprende a cuidar melhor. Até o próximo episódio.